Sem delongas, Neemias, capítulo 2. Ô Machado, você vai orar pelos dízimos, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas. Sua voz é forte aí do fundo, só um segundinho. Neemias, capítulo 2. Abram as suas Bíblias, convido você. E eu convido você também nesse instante a nós fecharmos os nossos olhos e termos mais uma palavra de oração. Nosso irmão Diácono Machado vai orar e também ore para que Deus use minha vida. Viu, Machado, eu vou falar nesta noite. Amém. 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 Do teu reino, Jesus. Amém, Deus. Amém. Nós, inclusive, domingo passado tivemos o domingo da igreja perseguida, o DIP, e eu não confirmei os detalhes, mas eu estava vendo com o Elian, nós arrecadamos uma média de 700 a 800 reais, para nós, então, destinarmos ao Portas Abertas. Olha só que bênção, eu fiquei muito feliz pela participação da igreja. Quanto que nós enviamos ano passado? 0. Então, nós já demos um salto e tanto. Como é que você vai participar? O ano que vem, nós queremos, com a graça de Deus, fazermos isso mensalmente. Por que não? Porque nós temos que nos associar ao trabalho missionário mundo afora. Nós queremos evangelizar em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. E pregando aqui para a região do Jardim das Palmeiras, a região da Cidade de Jardim, a região de Uberlândia toda e também fora desse país. Como é que nós fazemos isso? Abençoando irmãos que estão trabalhando lá fora, orando por eles e sendo parceiros. Então, louvado seja Deus, nós iremos então depois destinar o valor que nós ofertamos ao site, ao trabalho do Portas Abertas, especialmente ao DIP, né, que faz um trabalho tão lindo a respeito das igrejas perseguidas e tem um trabalho tão sério. Capítulo 2 de Neemias, verso 11. Diz assim o texto. Antes de ler o capítulo 2, verso 11, se você está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 2 está assim: Neemias é mandado a Jerusalém. Lembre que no capítulo 1 nós estivemos estudando, há 2 domingos atrás, que Neemias fica sabendo da situação que está acontecendo em Jerusalém. Ele tem a informação através do seu irmão, Anani. Não sabemos se é irmão de sangue ou se é irmão porque de fato era um judeu. Mas ele pergunta, como é que está lá em Jerusalém? E ele disse, Anani, a situação é terrível, uma miséria só. O povo de Israel, o povo de Judá, que voltou da Babilônia, eles ficaram mais de 50, 70 anos na Babilônia. Esse povo foi levado para lá porque desobedeceu a Deus. E aí o que aconteceu? Esse povo sofreu a disciplina de Deus. E Deus depois permite que esse povo volte para Jerusalém. Mas não voltou de uma vez toda, não. Eles vieram aos poucos. E quando vieram a primeira leva com Zorobabel, eles voltaram para edificar, reconstruir o quê? O templo. Muito bem. A primeira coisa que eles fizeram foi levantar e reconstruir o altar. Depois eles terminam o templo, só que parou ali. E a cidade de Jerusalém estava como? Toda destruída. Os muros estavam todos
quebrados. Os escombros estavam ali há mais de 80 anos. Imagina a situação. E agora, já fazia mais de 120 anos que Neemias pergunta: como é que está a situação lá em Jerusalém? A situação é um caos. A situação é precária, uma miséria, uma assolação, ou seja, destruição por toda parte. E Neemias ouve a notícia e ele se compadece. Diz o texto no capítulo 1 que ele ora, ele chora, ele confessa os pecados não só do povo, mas ele se inclui, dizendo: Senhor, perdoa-nos, ó Senhor, porque tudo que está acontecendo, na verdade, é responsabilidade nossa. E quando nós chegamos no capítulo 2, Neemias tem uma oportunidade diante do rei. Diz o texto que o rei vê o rosto de Neemias e nota uma coisa diferente. Você está acostumado com alguém que de repente você fala assim: não está bem não, está acontecendo alguma coisa. Por quê? O rei notou que tinha um semblante diferente. E o rei falou: Neemias, o que aconteceu, Neemias? E aí, diz o texto, a palavra de Deus nos mostra que Neemias faz a oração mais curta, né? Depois de orar 5 meses e jejuar 5 meses, agora ele ora mentalmente: Senhor, seja propício a mim, me ajude. E aí ele fala para o rei o que está acontecendo. E ele conta para o rei: como é que eu posso estar feliz, rei, se o meu povo está em ruína, está em miséria, está em vergonha? E aí o que aconteceu? O rei falou assim: qual é a proposta? O que você pensa a respeito? Rei, eu preciso voltar para lá, ou melhor, eu preciso ir lá, porque ele nunca tinha pisado em Jerusalém, mas ele tinha um amor pelaquela cidade que os pais dele ensinou a amar, uma cidade que era representando ali de fato a presença de Deus, Jerusalém. E Neemias então pede para o rei várias coisas, pede madeira, pede guardas para poder atravessar os países, e lá vai Neemias da Babilônia para Jerusalém, uma viagem de 4 meses, e Neemias chega em Jerusalém. E o capítulo 2 então nos mostra que Deus tocou o coração do rei, e o rei Artaxerxes abençoa através do toque de Deus, da resposta de oração de Neemias. O capítulo 2, no verso 11, diz assim, vamos lá: então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam como ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Tamanha era a ruína, tamanha eram os escombros, não dava para passar nem com o cavalo. Olha só, teve que passar a pé. Subi à noite pelo vale, verso 15, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Verso 17, juntos, vamos lá, bem forte. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Verso 18, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar
a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Até aqui no verso 18. Meus irmãos, nós temos diante de nós um contexto muito aplicável à nossa realidade. Neemias tinha uma consciência muito clara de quem ele era e a quem ele representava. Ou melhor, ele era um copeiro do rei. O copeiro era um primeiro-ministro, uma função muito importante. Apesar de ser uma função serviçal, não era apenas serviçal. Ele tinha a confiança do rei para poder falar assim: a comida está boa, não tem veneno. Você já pensou? Uma pessoa que coloca a confiança num servo da vida dele, é porque ele tinha uma confiança muito grande em Neemias. Mas Neemias é um homem como qualquer outro. E ele podia muito bem ter se esquecido que ele pertencia ao povo de Israel. E nos chama a atenção porque, nesse contexto aqui, eu quero apontar um seguinte tema, e vou trabalhar sobre esse tema: chamados para reedificar. Você foi chamado para reconstruir. Neemias foi chamado para reedificar. É interessante, Deus usa pessoas que se dispõem na presença dele. Que coisa bonita isso. Deus usou Neemias, Deus usou Jeremias, Deus usou Esther. Nós falamos pela manhã sobre a história de Esther, que coisa linda. Deus usa pessoas pecadoras, mas que se dispõem com um coração sensível à voz dele. E é uma dádiva pensarmos que essa ação é muito graciosa, porque se nós podemos experimentar um privilégio nesta vida, é sabermos que fomos instrumentos de Deus na vida de outro. É uma dádiva. Neemias agora nos mostra algumas lições que nós podemos então tirar. A primeira que eu quero abordar aqui é a respeito de uma avaliação que ele faz. Olha que interessante, ele chega na cidade e não sai contando, não, dando uma língua nos dentes, que nós falamos, não é assim? Ele vai, depois de chegar, ele descansa, porque também viajou 4 meses, ele descansa, por mais que tenha parado, uma viagem longa, ele descansa, e depois disso ele vai avaliar, vendo pedaços do muro por pedaço. Aí tem aqui uma narrativa, diz assim: saiu pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão. Tudo isso é referência geográfica de onde o muro estava, e como o muro estava, como destruído. E ele foi lá, de fato, em loco, confirmar se de fato estava em miséria e destruição. Os muros representavam o que para as cidades naquela época? Proteção. Não é como hoje, não é assim? Hoje as cidades possuem outros sistemas de proteção. Naquela época, toda batalha, toda guerra era travada na espada. Uma nação, um povo, um território era protegido se os muros fossem altos e eles pudessem resistir os invasores. O muro também representa essa condição de segurança, essa proteção, essa segurança, ela não estava presente em Jerusalém. Só para você ter uma noção, Jerusalém foi colocado debaixo de escombros. Irmãos, imagina a palavra escombro. Escombro é poeira, escombro é monturo. Você vai fazer uma reforminha, derruba alguma coisa, já faz aquela poeira. Olha a cidade que Deus separou para o povo de Israel e falou assim: aqui eu vou me revelar a vocês, aqui eu vou me declarar a vocês. Todos verão que eu sou o Deus de Israel e de Jerusalém. Você já pensou? Que vergonha. Dizer assim: não, mas espera aí, o Deus de vocês é o Deus dessa cidade aí? Essa cidade não tem nem muro, os muros são derrubados. A vergonha que Israel, o povo de Deus, passava era muito grande. Tão grande, você já viu um ditado? Você vai fazendo uma situação na sua casa,
Quem tem toque com isso fica desesperado. Mas eu tenho muito isso. Você vai acumulando. Homens são assim, Euler. Você põe uma toalha no quarto. Cadê os maridos? Aí depois você vai, põe a meia. Aí depois você põe um sapato. Aí você vai botando um monte de coisa. Quando a esposa chega e olha aquele quarto, a Gisele olha e fala, que é isso? Eu falo, o quê? Está tudo fora de ordem. Mas eu acho que está tudo normal. Não, é verdade. Olha, não estava nem reparando que a meia está aqui, o sapato está ali, a toalha do banho ficou ali. Por quê? Nós, homens, temos uma dificuldade nessa área. A gente precisa de um feedback das esposas, uma ajuda, uma intercessão também, é bom. Porque nós, muitas vezes, não temos essa mentalidade de organização como vocês têm, mulheres. Agora tem um detalhe. O duro é quando o homem, a mulher, todo mundo perde a noção do que de fato é limpo, do que é certo, do que de fato é o correto. O povo estava tão acostumado com a miséria e com a vergonha que nem mais se importava em ser ridicularizado. Um povo que já teve a presença de Deus no meio de Jerusalém, com a Arca da Aliança, por sinal, perderam a Arca da Aliança quando vão para a Babilônia. Agora é ridicularizado, é chamado de um povo miserável, um povo que não tem condições de ter proteção para a sua própria cidade, um povo que o templo, por mais que esteja erguido, qualquer situação estavam expostos aos inimigos. É nesse contexto, meus irmãos, que Neemias faz algo que eu quero destacar em primeiro lugar. Uma avaliação do que está acontecendo ao seu redor. Uma avaliação do contexto. Neemias observa que tudo aquilo que ele estava vendo, nada tinha a ver com o que Deus tinha projetado para o povo de Israel. Parecia que o povo de Deus eram os povos babilônicos. Parecia que o Deus verdadeiro estava só com o rei Artaxerxes. Neemias olha aquilo e pensa assim, está tudo errado. Está tudo bagunçado, está tudo em ruínas, está tudo vergonhoso. Chega alguém de fora e olha isso aqui, vai ficar assim, mas que imagem que Jerusalém tem? Que imagem que o povo de Deus tem? E Neemias avalia, Neemias faz uma avaliação e percebe a miséria que estava ali, percebe a vergonha que estava o povo de Israel, o povo de Deus, o povo de Judá. E ali, meus irmãos, ele nota que precisa de mudança, transformação. É uma questão importante isso, avaliar o que está acontecendo. Depois eu quero aplicar, então eu vou passar para o segundo tópico, segundo ponto. Um segundo aspecto, verso 17, eu vou abordar mais esse verso 17. Acompanhe comigo mais uma vez. Diz assim, então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? É a avaliação, ok. Ele avaliou e agora o que ele faz? Olha que interessante. Jerusalém em ruínas, os seus portões destruídos. Interessante só um aspecto também que eu quero mencionar, né? Tem horas que tem que ser alguém de fora para nos dar um feedback, né? Depois eu vou querer aplicar e vou mencionar sobre isso. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Olha o que Neemias diz. Só tem uma maneira de mudar isso, trabalhando. Não tem outra maneira. Mas olha que impressionante. Líderes vêm além. Líderes é o que nós mais precisamos na igreja cristã brasileira. Joga para mim uma imagem aqui, Cade, que eu te pedi a primeira, por favor. Olha o que esse homem, servo de Deus, falou. Pastor, essa é do MacArthur primeiro. Apaga para mim aqui, rapidamente, por favor, Machado.
Vamos ler junto, é coisa boa, tá? Você pode ler sem ficar com medo. Vamos lá. Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Olha que importante isso. A avaliação é uma questão para mudança. O evangelho, ele é o fator principal para nós termos uma referência do que é certo, do que é errado. Para nós avaliarmos, de fato, o que está acontecendo à nossa volta, nós temos que ter um padrão. Se nós não tivermos o evangelho para nos balizar, qual é a referência, qual é o caminho da bússola, para estar certinho, alinhado, que for o evangelho, que seja o evangelho, nós estamos perdidos. Mas é interessante porque essa relação nos mostra alguma coisa impressionante. Muitas vezes, o mundo, Satanás e seus agentes vão bater nas nossas costas e falar assim: é assim mesmo. A vida no casamento é assim mesmo. A vida na família com os filhos e a criação dos filhos é assim mesmo. Esse contexto de vida que você está vivendo é normal. E quem não tem o evangelho para nortear e colocar o evangelho como norte para dizer o que de fato está certo, o que de fato está fora do lugar. Nós não conseguimos fazer essa avaliação. E um ponto importante, então, agora nos mostra que o texto que Neemias faz, ele promove uma visão que líderes precisam ter. Eu tenho orado para que Deus levante no nosso meio. Nós somos uma igreja bebê, né? Nós estamos ainda começando um processo da nossa organização eclesiástica. Com a graça de Deus, seremos uma igreja presbiteriana organizada daqui a poucos meses. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos de pessoas que vêm além do que está acontecendo, que vêm ou que olham e que observam através do prisma que é o evangelho de Cristo. E aí, meu irmão e minha irmã, nós precisamos dobrar os joelhos para que Deus levante homens e mulheres, por que não, no nosso meio, com essa sensibilidade. Neemias enxerga antes. Neemias não enxerga a miséria. Ele vê a miséria, mas ele vê além. Ele diz assim: esse não é o padrão para o povo de Deus. Esse não é o padrão para se viver. E Neemias, então, faz algo. Ele enxerga. Uma coisa importante para o pastor, né? Pastor tem que ser sempre coberto de oração. Porque o pastor, ele precisa de irmãos e irmãs que trabalhe juntamente com ele. Eu nunca vi uma igreja bem-sucedida. Eu nunca vi a igreja cristã. Tinha Paulo, mas tinha Timóteo. Tinha Paulo, mas tinha o pregador, que também era um dos pastores da igreja de Corinto. O pregador... Não, Barnabé não. Depois também, que eles ficaram divididos lá, me fugiu o nome dele. O orador, com a voz, Apolo, isto. Percebam, a obra não é feita nem pelo apóstolo Paulo sozinho. É uma questão, né? Hoje a gente está com uma ausência grande da igreja semear. Tem pastores que, não é que eles abandonam o barco, é que eles cansam. E aí Deus até dá a graça para que ele, de repente, encontre outro lugar. Mas eu fico pensando que é triste demais isso. Triste porque muitas vezes ele está sem pessoas para poder enxergar, sonhar e batalhar. É uma questão importantíssima. Às vezes a gente nota que nós estamos falando de igrejas sérias. Não estamos falando de igrejas aí para retorno material.
Nós estamos falando de gente que foi vocacionada por Deus, que precisa de irmãos crentes, irmãs crentes, que dizem, se tem uma visão, vamos caminhar. Diz que quando o pastor anda, ou melhor, quando o pastor corre, o povo anda. Quando o pastor anda, o povo senta. Quando o pastor senta, o povo, ixi, misericórdia. Ore pela liderança. No nosso caso, nós estamos em formação de liderança. Se comprometa a orar, se comprometa a assumir uma posição de servo de Deus inegociável. Porque sabe de uma coisa? Você é privilegiado, mas Deus pode tirar da sua mão. E eu não estou dizendo liderança, o privilégio de ser instrumento nas mãos de Deus. Que tristeza! Nós não podemos perder isso não, privilégio. Eu ouvi o testemunho da Lúcia, falando do Euler, né, com alegria, falando, uma mãe que ora pelo filho e vê o filho na presença de Deus, valoriza isso, filho, valoriza você que está hoje ouvindo o Evangelho, para que você seja um colaborador no reino de Deus. Olha o que Neemias faz, venham, verso 17, venham, vamos reconstruir. Ele chama para um trabalho em equipe, meus irmãos. Ele chama para um trabalho cooperativo. Ele chama para um trabalho que ele não pode fazer sozinho, mas ele chama para que um grupo de pessoas veja que o trabalho é necessário, o trabalho não é feito para Neemias, o trabalho não é feito para o pastor, o trabalho é feito para o reino do Senhor Jesus, e um dia nós receberemos dele a recompensa. Louvado seja Deus por isso. Charles Spurgeon, grande pregador, príncipe dos pregadores, século XVIII, um dia foram visitar a sua igreja, lá na Inglaterra, Londres, salvo engano, e aí o pastor, as pessoas que estavam visitando ficaram admirados, aquela igreja enorme, congregando, um povo orando, ou melhor, cultuando. E depois, eu já falei isso aqui várias vezes, ele levou esses mesmos irmãos que visitavam, que tinham agendado essa visita, para uma outra sala e mostrou a quantidade de intercessores, de joelhos dobrados, e falou assim, esses aqui são o motor da igreja. Gente que trabalha, que muitas vezes ela é anônima, mas que contribuíram tanto para que no século XVIII um pastor fosse usado por Deus como boca de Deus, mas que fazia parte do mesmo processo, crescendo o reino, marchando para o reino, apontando para o reino, vivendo não para nós mesmos. É um povo que entendeu o trabalho de Deus. O crente, o homem, a mulher, o jovem, precisa fazer parte como crente nesse trabalho. O trabalho é em conjunto, o trabalho ele é coletivo. Um terceiro aspecto, nós podemos também notar que agora, verso 17, reedifiquemos, vamos reconstruir as muralhas. Então, um terceiro aspecto, tem que haver um propósito, tem que haver um objetivo para a sua vida. Tenho certeza aqui que cada um aqui tem um objetivo, pegar, por exemplo, pessoal. Todo mundo aqui quer terminar o ensino médio, que estão na adolescência, quer terminar a faculdade, quer comprar o carro tal, daqui tem quantos anos? Todo mundo faz planos assim. Qual é o propósito da nossa existência aqui? Na caminhada em 2022, vencendo uma pandemia, Neemias estabeleceu. Qual é a estratégia? Ou melhor, qual é o propósito? Qual é o objetivo? Não viver mais nessa miséria, não viver mais nessa vergonha, não viver mais, a palavra é, sofrendo as consequências dos próprios pecados. Por que vocês acham que aconteceu aquilo ali à toa? Não, era consequência do pecado do próprio povo de Judá. Mas agora Neemias coloca um plano. Olha o plano. Vamos juntos sair dessa vergonha. Vamos juntos sair dessa miséria. É interessante, o evangelho está sendo pregado no nosso país de todas as maneiras. Essa semana,
o pastor pecador. Tem um pastor aí, até acho que agora, depois eu li algumas coisas, até fiquei com a imagem melhor dele. Mas um pastor aí que bateu não sei quantos milhões. Ele faz oração forte, eu nunca vi oração fraca. É umas coisas assim, né? Mas está aí, famoso. Prega 10 minutos, põe lá no YouTube, fica famoso. Você já pensou o que é? Não é 10 milhões. 10 milhões? Ah, uma coisa extraordinária. A placa do YouTube dele, Marquinhos, é coisa, sei lá que cor que é. Mas é interessante. O povo no Brasil é um povo que trata o evangelho de qualquer maneira. É um povo que é analfabeto bíblico. É um povo que não tem nem preocupação no coração, porque não orou e não leu a Bíblia durante a semana. Não é durante o dia, não. Isso é triste, irmãos, é uma realidade muito difícil. Sabe por quê? Nós vivemos um tempo de privilégio. Até o pecador aqui que fica assim, misericórdia, nós botamos o vídeo lá, assiste 10. Mas não, amém. Sabe o que eu penso? Amém. Que assista 10, não importa a quantidade, que assista 2. Nós temos que continuar pregando o evangelho. Para alguém vai fazer diferença. Amém. Não é assim? Mas é um privilégio que nós estamos tendo no Brasil. Olha essa frase também, pastor Renato Vargens. Mais uma só, Machado. Olha o que ele diz. Caso não experimentemos um genuíno avivamento no Brasil, em breve experimentaremos a mão pesada do Senhor sobre a nossa nação. É o tempo de choro, de lágrimas e de arrependimento. Oxalá, ou seja, se Deus assim permita, que Deus queira, que Deus se compadeça das nossas vidas e mude os rumos da nossa nação. Meus irmãos, o que Neemias está vendo é o seguinte: as pessoas não têm nenhuma meta de sair da miséria, da vergonha que eles estão vivendo. Estão totalmente acostumados com aquela vida miserável. E a miséria lá não era apenas física. A miséria era justamente por não se posicionar. Nós somos o povo de Deus, nós precisamos nos curvar diante de Deus, esperar dele a intervenção. Você pode notar que não teve outro líder para fazer isso. Eu fico pensando nos nossos dias, Deus tem levantado até esses da placa de 10 milhões, mas prega o evangelho. Prega o evangelho, por mais que tenha algumas dificuldades aqui ou ali, mas o evangelho está sendo pregado em todos os lugares. O nosso país, a nossa nação é indesculpável. O que é triste é que não tem nenhum objetivo definido, muitos crentes, em sair da vida apática, anêmica, porque não miserável. E eu não estou falando a respeito de questões de fome, não. De estar ausente da graça de Deus semanalmente. Vivem com a consciência do pecado e não tomam uma decisão de dizer: eu quero romper com aquilo que entristece a Deus e ao meu Senhor. Essa realidade, meus irmãos, precisa ser mudada. Neemias apresenta um projeto. Qual é o projeto? O projeto agora é: nós precisamos nos livrar dessa vergonha. Qual é o projeto que Deus estabeleceu no seu coração aí? Você já falou a respeito, eu já falei das questões materiais, mas e a sua vida espiritual, a sua família? Qual é o projeto que Deus tem? Nós estamos lá em casa assim, projeto de vida para a nossa casa é termos os nossos filhos crentes em Cristo Jesus. Tem gente que se contenta com os filhos frequentando a igreja. Impressionante isso. Tem gente que se contenta frequentar a igreja, nunca foi demonstração de firmeza na fé. Você, papai e mamãe, diz assim: Senhor, o projeto lá em casa é nós nos apaixonarmos por Cristo, do menor ao maior.
estabelece uma estratégia, ou melhor, a palavra estratégia está sempre na minha boca, também estratégia, mas um propósito definido, uma meta, um objetivo. E aí você pode estabelecer estratégias. Vai ler a Bíblia todo dia, vai fazer um culto doméstico, vai parar para orar antes da refeição, vamos agradecer a Deus, porque nós somos agraciados por Deus. Não sei. Não vão perder a escola bíblica dominical, não vão perder mais culto de domingo, não sei qual será a estratégia, mas tem que ter uma meta. Neemias diz assim: não podemos ficar assim. Não podemos. Irmãos, é muito sério, porque a realidade, quando nós caminhamos como povo de Deus, o pecado é o pior de todos os males que um crente pode sofrer. Interessante isso. Pastor, mas o pecado já não foi resolvido na cruz do Calvário? Já. E ainda não. Já como salvação dos crentes. Mas tem muito crente ainda que não entendeu que a vida verdadeira de crente aqui como cristão é lutarmos para termos uma definição de objetivo para uma vida mais santa, um casamento mais consagrado, uma família mais unida, perdoar alguém que magoou nosso coração, para que o nome de Deus seja glorificado. E eu quero caminhar para a minha aplicação. A nossa relação hoje, qual é? Como estão as condições aí da sua caminhada no seu casamento? Não sei. Tem gente que costuma viver tão mal, mas tão mal, que nem nota mais. Isso é perigoso demais, isso é terrível. É viver em miséria. E essa é uma realidade que nós temos que falar: Senhor, Senhor, o Senhor levantou Neemias, que era um pecador, porque não vai pensar que ele era diferente de mim e de você. Mas o Senhor colocou um objetivo, o Senhor colocou uma definição de propósito, e ele não deixou de lutar enquanto não visse o objetivo concluído. Você vai arregaçar as suas mangas e vai estabelecer esse alvo no seu casamento? Estabelecer um alvo de dizer: eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um marido que incentive a vida devocional. Qual é a definição de objetivo, de propósito? Na sua vida familiar, na sua vida pessoal. Você que está aí no seu coração: eu não sou casado, não tenho filhos. Mas como é que está o seu coração aí? Como é que está a sua caminhada? Cristo de fato é o objetivo na sua vida? Ou você se acostumou com o modus operandi do mundo, do pecado e de Satanás? O que é triste, eu tenho certeza que nós somos mais de 40 milhões que declaram cristãos evangélicos. Que tristeza, né? Num mundo como o nosso aqui no Brasil. Mas eu fico pensando, será preciso a gente passar por privações para que o povo de Deus defina como meta não viver um padrão natural? Porque quem vive esse padrão de guerra dentro de casa, filhos rebeldes, filhos que não obedecem os pais, não tem preocupação com santidade, quem que vive esse padrão? O mundo vive esse padrão. O povo de Deus tem que pensar: Senhor, eu não sou perfeito, eu sou falho, pecador, mas o meu objetivo é glorificar o Teu nome. A minha meta, o meu objetivo é adorar o Teu nome através da minha casa, da minha vida. Posso contar uma coisa para você? Às vezes você acha que o seu problema é porque você não casou ainda. Aí os casados acham assim: não, é a mulher que o Senhor me deu, Senhor, porque senão a vida seria mais fácil. Ou o contrário, né? A mulher fala: oh, Senhor, mas que bênção, hein? Acontece isso com você de vez em quando? Ou só lá em casa? Aí eu vou lá e oro, falo: ah, pecador, o problema sou eu, né? Ah, verdade, Senhor. O seu problema não é o seu trabalho, a sua condição financeira. O seu problema, em primeiro lugar, não é o seu casamento. O problema seu não é a questão da sua profissão.
Em primeiro lugar, o seu coração enfrenta a batalha contra o pecado. O pecado destrói qualquer objetivo na sua vida. Você pode ter uma família abençoada, um casamento maravilhoso, uma esposa amorosa, filhos abençoados, um trabalho abençoado, e nada contenta o seu coração. Sabe por quê? Porque o principal vilão não está sendo combatido na sua caminhada, que é o pecado. O pecado é o adversário mais terrível contra a nossa satisfação. Porque nós só seremos satisfeitos se nós andarmos alinhados em temor ao nosso Senhor Jesus. Eu quero fazer 3 aplicações e terminar. Hoje, eu convido você para que você avalie o seu coração. Faça uma avaliação rápida aí hoje, agora. Mas durante a semana, avalie como é que você está sendo filho. Cadê os atleticanos aí? Tudo feliz, ó. Olha lá, quer ver? Vou olhar de novo para a cara deles. Eles sorriem pouco, esses meninos. Durante a segunda-feira, a terça, a quarta, avalie o seu coração. Qual é o nível, qual é a qualidade de vida com Deus você está caminhando em 2022? Sem ninguém falar nada, só o Espírito de Deus. De vez em quando é bom alguém falar alguma coisa, bom, ou você está precisando de mais presença, na presença de Deus, vai orar mais, é bom alguém falar, não fica bravo com ele não, é bênção de Deus. Mas nós não precisamos de ninguém falar, o Espírito de Deus fala conosco. Qual é a avaliação que você vive hoje dentro da sua família? É uma família unida? Você tem essa dádiva de falar, minha família, louvado seja Deus, está caminhando em unidade. Unidade é bênção na minha casa. Seu casamento, a sua vida lá fora no dia a dia, os seus negócios, eles são negócios que podem ser feitos. Aqui tem uns vendedores de carro agora, que eu fico no pé deles, viu? Vocês vendem carro, não mente não. Já pensou, Vinícius? Não é fácil não, né? Mas tem jeito. Tem jeito. Porque nosso compromisso, em primeiro lugar, é agradar o Senhor Jesus. Avalie o seu coração. Veja se a sua vida não está sendo derrotada, porque você está dando espaço para o pecado tomar conta de áreas que você tem permitido. Não deixe. Ele é um vilão. E só através da dependência de Cristo. As artimanhas do mundo aí fora é para que você não pare e não avalie que a sua vida está uma miséria. Impressionante isso. As pessoas estão quebrando a cabeça, passando uma vergonha imensa, e não para dizer assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Troca as mãos pelos pés toda hora, e não fala assim, espera aí, deixa eu pedir de Deus uma direção. Não para avaliar, avalie como está a sua caminhada. Em segundo lugar, Deus o chama, isso é maravilhoso, Deus o chama para ser um abençoador dentro da sua família. Deus o chama para usá-lo, para a glória dele. Olha que coisa maravilhosa. Eu como me coloco como pecador miserável, como sou, eu fico muito grato a Deus. Deus pode me usar, Deus me usa para abençoar meu casamento. A ação de Deus é para abençoar os que estão à minha volta. Eu posso ser usado por Deus, que privilégio. Se no seu coração não há essa expectativa, tem alguma coisa errada na sua caminhada. Ou o pecado está te deixando cauterizado. O que é cauterizado? Insensível. Ou você nunca conheceu Jesus Cristo.
Mas tome cuidado, Deus o chama para que você possa ser instrumento nas mãos dele. Sempre Deus levantou trabalhadores para o seu reino, sempre. Se não for eu, será outro. Fala amém. Vocês não dependem de mim não. Louvado seja Deus. Eu tenho uma alegria de pastorear, semear, mas se eu ficar pelo caminho, misericórdia, Deus não precisa de mim, é privilégio. Você já entendeu isso? Já entendeu para a sua vida isso? Deus está me dando o privilégio de cooperar no trabalho, no reino. E como é que é esse trabalho? Deus nunca chamou ninguém para trabalhar sozinho. Tem gente que acha que quer criar os filhos sozinho, dentro de casa. Eu vou ensinar tudo aqui dentro de casa, não vai para a igreja. Está errado. Deus não chamou trabalhadores para trabalhar sozinho. Mas pastor, só eu na minha casa sou crente. Vou te contar um detalhe. Está cheio de irmãos e irmãs que pertencem à sua família, lá no meio da igreja, que é povo de Deus, que vai orar com você, vai orar por você, vai estar com você durante a sua caminhada. Ou vocês não leram comigo o Salmo 133? Como é bom e agradável, o quê? Os irmãos viverem unidos, ali o Senhor ordena a sua bênção e também a vida eterna. Olha que privilégio. É por isso que você pode estar capengando, está sem dificuldade, sem animação nenhuma. Procura o povo de Deus, procura a igreja. Você não tem igreja ainda definida? Os que nos visitam? Você tem que ter uma igreja. Se nós formos uma igreja para você fácil acesso, fica com a gente. Se você tem sua igreja, congrega nela. Mas povo de Deus não pode caminhar sozinho. Nós temos um trabalho aqui, uma sexta-feira por mês. Como é que chama? Pais que oram. A gente ora por cada menino dessa igreja aqui. É o dia que a gente não ora por um, depois a gente fala, mas não orou por fulano. É difícil passar um adolescente aqui que nós não oramos. Quem ora? A igreja ora. A igreja é o lugar que o povo de Deus se junta para falar, ora por mim. Ontem aqui na escola de líderes, estivemos reunidos aqui, você precisa ver que privilégio. Nunca esse grupo grande vai desfrutar disso. Testemunho do coração, dores do coração, a gente ora com a irmã, ora com o irmão. É um privilégio, porque igreja é um lugar onde o povo se junta. Não se junta à toa para cantar cântico, não, irmão. O cântico é uma expressão de adoração, mas é mais do que isso, é para nós caminharmos e adorar a Deus, e também as nossas fragilidades, os irmãos poderem falar assim, estou orando por você, Daniel, que a sua vida seja fortalecida no Senhor. Você tem que ter apoio, e quem não anda apoiado, quem não anda com o povo de Deus, depois vai se esfriando, é natural. E um terceiro e último aspecto, para nós terminarmos a nossa aplicação e conclusão. Estabeleça então uma meta. Qual é a meta da sua semana começando hoje? Pode ser que seja isso aqui, né? O celular na sua casa lá rouba o seu tempo? Só na minha também. Aqui o povo é tudo santo, viu, Gisele? O povo aqui não precisa de nada. O que rouba o seu tempo? Rouba o tempo de você orar, de você ler a Bíblia. Rouba o tempo de você parar tudo e fechar a porta do seu quarto e vou orar um pouquinho pela minha família, pelo meu casamento. Porque eu não sou essa belezura toda, não. Eu sou azedo. Você reconhece diante de Deus lá, Eu sou um pecador, preciso de Deus, de graça, para ser um marido melhor. E eu termino. As ruínas e a miséria estava para todos os lados. O que é triste é a igreja cristã, e Deus nos livre como igreja semear, do pecado estar alastrado, e nós não termos discernimento de falar, isso aqui não é o padrão de Deus para a minha vida. É triste pensarmos que o povo que experimentou a dádiva de Deus, agora é impedido pela mão de Deus,
pelas suas próprias obras. E aquilo que aconteceu foi porque eles não separaram o que é vil. O que é vil? Aquilo que é sujo, imundo, do que é santo. Eles não fizeram separação daquilo que era santo, daquilo que era imundo. Você quer ver um detalhe? O povo de Israel se misturou com outros povos e tiveram outros deuses e começaram a praticar tanta coisa errada, até sacrifício de crianças ao deus Moloque, eles foram capazes de fazer também. Por quê? Porque não houve separação, não houve uma decisão de dizer, isso aqui na minha vida não mais faz parte, isso aqui não faz parte de um povo que quer de fato andar com Deus. E eu quero, nessa noite, convidá-los, para que você lembre que Jesus veio. Joga para mim na tela, por favor, Mateus 1, 21. Jesus veio aqui para resolver um problema que você e eu não daríamos conta de resolver. Olha o que ele veio trazer. Jesus teve uma mãe chamada Maria. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Louvado seja o nosso Senhor. Há esperança para mim e para você, porque Jesus nos limpa e nos salva dos nossos pecados. Amém? Edifique uma muralha na sua semana e diga assim: até aqui eu permito, porque isso aqui tudo bem. Isso aqui eu não permito não, tem um muro aqui levantado aqui, ó. Isso aqui não faz parte do povo de Deus. Eu lembrei daquele versículo que o salmista apresenta, que diz assim que a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra veio ser a pedra principal. Que construção é essa, pastor? Jesus, meus irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos lá na Judéia. E Jesus disse assim: hoje se cumpre essa profecia, a pedra principal é rejeitada. E a pergunta é: se nós queremos, de fato, nós queremos uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, nós precisamos construir uma muralha. É figurativo? É. Mas para construir essa muralha, nós precisamos diariamente da pedra principal, que é Cristo. Não permita o seu coração, jovens, adolescentes, de todas as idades, destruídos, em vida de miséria, por causa da pornografia, por causa daquelas coisas que você sabe que não faz parte, porque você é servo de Deus, dos negócios ruins, ilícitos, de tantos padrões que lá fora tudo é permitido, mas que nós, como povo de Deus, nós temos um objetivo, nós temos uma meta, nós temos de fato um propósito, e o nosso propósito é vivermos uma vida reta que glorifique o nome de Cristo Jesus. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Convido aqui a equipe, nós teremos uma canção.